e tu nada viveste. Deixas passar os dias sempre iguais, quando pensares no tempo que perdeste, só por causa das redes sociais. Desliga-te da rede, liga-te à rádio. Uma mensagem da Associação Portuguesa de Radiodifusão. Muito boa tarde, bem-vindos à revista da semana, edição do dia 12 de dezembro. O meu nome é Luís Matias e comigo estão José Faustino e Silvério Cunha. Boa tarde, bem-vindos. No programa de hoje começamos por falar da greve geral que aconteceu ontem, quinta-feira. Estendeu-se em parte para hoje com uma nova greve na função pública, mas a greve geral de ontem deixou vários serviços a meio gás. Enquanto o Governo fala de 10% de adesão garantia o Governo que o país escolheu trabalhar, os sindicatos reivindicaram uma paralisação perto dos 90%. Já há algum tempo que não ouvimos esta guerra de números, José Faustino, porque não é novo existirem estas disparidades nestes dados que são apresentados. Mas, afinal, ficamos no quê? Mais perto dos 10 ou mais perto dos 90? Eu não sei, mas isso faz parte, boa tarde, isso faz parte desta coisa das greves. De facto, já há muito tempo que não víamos isto. O Governo dizer uma coisa, acho que o Governo fez bem dizer pouca gente e tal. Muitos, fizeram todos. Vamos ser claros. Quem fez greve foi a função pública e afins. Porquê? Os privados, os que estão na vida dura e real do país, não podem fazer greve, nem querem fazer greve, não têm nada para fazer greve, nem percebem o motivo da greve. Vamos ser claros. Porquê? O Governo fez uma proposta, pode ser dura, pode ser mole, pode ser muito violenta, pode não ser. Não se sabe bem ao certo o que é. Houve umas conversas, houve uns princípios de negociações, a Intersindical disse logo que não queria negociar, o GT não gostou muito da coisa, alinhou na greve, fez tudo uma certificação devida às centrais sindicais. A UGT é controlada, ou se quisermos, talvez o termo seja muito forte, tem muita influência do Partido Comunista, a UGT tem muita influência do Partido Socialista e também do PSD, os tais TSD, Trabalhadores Sociais Democratas, e naturalmente preocuparam-se em arranjar um equilíbrio. O tom é parecido, isto do pacote laboral faz-me lembrar entre os partidos de direita e os partidos de esquerda quando se fala na Constituição. E se notarmos, a Constituição já foi alterada 2 ou 3 vezes desde que ela foi feita. E os mesmos defendem com todas as forças a Constituição, sempre a têm defendido, apesar de dizerem que ela se ia desvirtuar, que estavam a tirar o espírito de Abril, etc, etc, mas continuam a defendê-la. Portanto, o Código Laboral é a mesma coisa. Eu não sei, ninguém sabe se as propostas são muito violentas ou não. Daquilo que tenho ouvido, tirando uma outra coisa que talvez fosse evitável, mas é compreensível, talvez sejam um bocadinho difíceis de aceitar para a parte dos trabalhadores e para os sindicatos. Motivo para uma greve geral nesta altura do campeonato? Parece-me que não. Seja como for, quem é que fez greve? Fizeram greve, como digo, a função pública e afins. Ou seja, o Estado, os funcionários do Estado, a maioria deles, e empresas públicas, cujo capital é do Estado, TAPs e coisas dessas. Ora bem, quem é que fica prejudicado com a greve? Os utentes, as pessoas. Um desgraçado de um desgraçado no sentido de desgraça, não é de miséria, do indivíduo que está à espera há 6 meses de fazer uma operação ao coração, uma coisa qualquer, calha no dia da greve e ela é adiada para quando ele não sabe. É uma coisa desesperante no campo da oncologia e tudo isso. Pode haver. Eu sei que há sempre os serviços mínimos, mas nem sempre respondem a essas coisas. As urgências, que já não são urgências, porque são marcadas previamente, ficaram ainda pior com a greve. Portanto, os utentes é que perderam. Os alunos não tiveram aulas, os professores mais uma vez fizeram greve, houve sindicatos até que acharam que era pouco à quinta-feira, fizeram a ponte para o dia de sexta, que é para terem 4 dias, e, portanto, isso faz tudo parte da coisa. Agora, as conclusões que temos de tirar, mas continuando, estes foram os que fizeram greve e quem ganhou e os ficaram prejudicados. Os utentes, as pessoas que necessitam, especialmente as pessoas mais necessitadas da população, especialmente essas, são as grandes prejudicadas, os transportes públicos, etc. Quem ganhou? O Estado.
Normalmente as greves faziam-se para prejudicar o patrão. Aqui a grande parte da greve foi contra o Estado. O Estado é o patrão. O patrão beneficiou. Fartou-se de ganhar dinheiro. Eu não sei, mas deve ter ganho 2 ou 3 milhões de euros com esta greve de um dia. Portanto, para o Estado é uma maravilha. Não fosse o problema, o saldo negativo político que têm, porque os utentes são prejudicados, em termos económicos, farta-se ganhar dinheiro. É menos salários, é menos energia, gastam tudo menos, não vão ocupar nada, portanto não recuperam depois nos outros dias, portanto isso não tem efeito absolutamente nenhum. Acho que foi uma coisa feita a despropósito, acho que os sindicatos, e bem, devem de facto reivindicar aquilo que entendem, aquilo que acham bem, e o Estado o Governo faz a apresentação da sua proposta e isso vai para a concertação social, onde isso tudo é tratado e depois logo se vê o que é que acontece, porque isso vai tudo acabar na Assembleia da República, onde eu vejo poucas possibilidades, inclusive disso passar, porque há aqui um erro político que as pessoas andam a cometer. O Chega, se é de facto de direita ou até fascista ou fascisoide, não sou eu que digo, é o que dizem. Se assim for, os partidos fascistas são anticapitalistas. O Partido Nacional Socialista Alemão era anticapitalista, Mussolini era anticapitalista, são anticapitalistas. E defendem os trabalhadores, porque os trabalhadores também votam neles. Há aqui uma grande confusão. Portanto, dizer que, se querem dizer que o Chega defende os patrões, defende isto, defende aquilo, não é verdade. O Chega é um partido populista, defende os trabalhadores, que é quem vota neles. Portanto, acertem lá a conversa e o rumo do que andam a dizer às pessoas, para não enganarem nem iludirem as pessoas. Silvério Cunha, portanto, não desculpa lá, esta lei tem poucas possibilidades. Eu até digo mais, estou convencido que nada passará, nem isto nem nada, porque não é possível fazer reformas em Portugal e para mais no quadro que temos na atual Assembleia da República. Silvério Cunha, nesta greve de 11 de dezembro, o que é que está mais perto da realidade? Os 10 milhões ou os 10% ou os 90%? Assim é que está correto? Bom, boa tarde. Bem, como já toda a gente que tenha um bocado de memória e de idade, há de verificar que nas greves todas que houve, e houve algumas greves gerais e até quase gerais, houve sempre a guerra dos números. E a guerra dos números é muito difícil de quantificar. É verdade que é mais fácil de saber os números no setor público. No setor privado não é tão fácil, embora tenha havido greves no setor privado, diga-se passagem. Por acaso houve uma empresa, cujo nome não vou divulgar, em que praticamente todos os trabalhadores faltaram. No setor industrial houve mais uma, que é a Bandeira, que é a Auto Europa. Sim. Mas não só. Mas não só, sim. Mas no âmbito, por exemplo, dos serviços, houve empresas do setor da roupa, etc. Agora a questão que se coloca é, para mim, por acaso, o importante para mim não é bem isso. O importante para mim é mais outra questão. Eu acho que o sentido da greve que levantou o sobressalto das duas centrais sindicais, que aprovaram por unanimidade internamente, tem muito a ver com o facto de, afinal de contas, se Portugal realmente tem andado... tem a ver com várias coisas. Uma com uma narrativa oficial com que todos os dias se ouve na comunicação social, que é a ideia da questão da produção, da produtividade. Por exemplo, agora que veio a greve, vieram dizer que havia nesse dia, foi dito que haveria cerca de 892 milhões de euros de prejuízo na produtividade. Bom, acontece que, precisamente, a questão é essa, quer dizer, os trabalhadores contribuem para a produtividade, afinal. Quando se fala em greve geral, contribuem. Quando não se fala, diz que são as empresas que criam a riqueza. Essa é uma questão curiosa que eu acho que, com o facto de sistematicamente se dizer isto, começa a criar-se antinomias sociais e até antagonismos sociais. Eu acho que no nosso país há uma grande falta de capacidade de se entender, haver um chão comum para se entenderem certas coisas, a nível de produtividade, etc. Aliás, se nós ouvirmos alguns, por exemplo, patrões que falaram na televisão, um caso ou outro, e disseram até, desvalorizaram, até disseram, não, no fundo temos que chegar a um consenso, mas acontece que o consenso qual é? É com base num projeto que o Governo anunciou, que também irritou muitos setores da população, ficaram irritados, porque não vinha, na verdade, é uma revisão grande do Código de Trabalho, e não vinha, na verdade, no programa eleitoral da AD. Essa é uma questão... Não, era o programa não sei quantos. Para não sei quantos, não. 2025 ou 2026. Era uma coisinha de nada que acontece, que transformou-se numa coisinha de tudo. Aquilo é uma coisinha de nada. Não é uma coisinha de nada. Eu acho que não. Eu acho que não. Olha, dou-lhe um exemplo que eu acho incrível. Um tribunal da relação ao trabalhador, o patrão pode não reintegrar. Claro que não. Não, claro que sim.
professor, ouça lá, Justiça... mas como é que reintegra? O senhor, ouça lá. Eu sei. Ouça lá, como é que uma pequena empresa reintegra um indivíduo tão ódio? Eu sei que está por essa questão. Pois é, eu sei que isso é um problema prático. É um problema prático e tem toda a razão pelo problema prático. Mas a questão é esta. Mas a justiça é abstrata e geral. E é para todos ou não é? É abstrata, mas normalmente os tribunais de trabalho estão ao lado dos trabalhadores. Não, são essa. Deve ser 99% dos casos. Eu não acredito muito nisso. Mas acredito agora a questão que agora a questão para mim é outra. A questão para mim é outra. Os tribunais de trabalho estão ao lado dos trabalhadores. Eu acho que... Não penso isso. Claro que toda a gente reconhece... Está bem, o senhor pensa que não, mas vai ver. Desculpe, toda a gente reconhece que as relações são assimétricas. Porquê? Porque, precisamente, uma das questões que se põe é esta. Um patrão não nasce caído do céu como indivíduo livre e patrão. Um trabalhador não nasce caído do céu como indivíduo livre e trabalhador. Não é assim. As circunstâncias, o contexto histórico... Então como é que 80% das empresas em Portugal é como, professor? É diferente? Não. É o tipo de não arranjar emprego. O que eu acho... Não. Deitar mãos à vida. Claro, o que eu acho é uma coisa. Que um bom Código de Trabalho para já devia estabelecer uma diferença grande em Portugal, devia logo estabelecer uma diferença grande entre as grandes empresas e as pequenas e médias empresas. E haver leis diferentes conforme... E microempresas. Que é a maior parte delas. E nanoempresas. Acontece que se for assim... Mas se for assim, repare, mas uma nanoempresa, o empresário não é empresário, é trabalhador. Há microempresa. Pronto, uma microempresa, o empresário é trabalhador. Não é trabalhador, nada. Uma microempresa vai até 10 trabalhadores. Então pronto, então um empresário que tenha 2 trabalhadores não é empresário. É uma microempresa. Pois, mas não é. Então não é. É a maioria das empresas portuguesas são assim. Pois é. Então podemos dizer que uma pessoa que contrata uma mulher a dias, mas o senhor acha que este problema que afeta alguma coisa às grandes empresas? Não, zero. Acho que não. Por isso é que eu digo que um Código de Trabalho revisto e renovado devia fazer diferenciações, que não faz. Estou de acordo consigo. Portanto, há questões, a meu ver, a questão é esta. O trabalho faz parte da vida humana e a vida humana tem que ser considerada como tal, com tudo o que isso implica, incluindo a parte subjetiva das coisas. E eu acho que os códigos de trabalho têm tendência para esquecer disso. Por isso é que eu penso que devia haver um Código de Trabalho a sério, devia estabelecer claras diferenças, digamos, entre quer os empresários, que são grandes empresários e pequenos e médios empresários, quer nas empresas, naturalmente, e, portanto, e aliás, diga-se passagem, eu também falo aqui de uma questão que é mais abstrata, que é a seguinte: eu, quando olho para estas questões, não vejo o problema entre patrão e trabalhadores. Isto é, vejo nas empresas há empresários e dirigentes das empresas e acontece que há os trabalhadores. Eu, quando ouço falar a palavra patrão, por acaso aborrece-me muito por uma razão, porque o patrão não é... Uma coisa é posse, outra coisa é direção. E acontece que nós temos, muitas vezes, no nosso tecido empresarial, uma ideia de que a direção das empresas parece que é uma coisa que não existe. Quando, a meu ver, existe. Tem que ser assim, tem que ser encarada assim. E nos países do norte da Europa é assim, que são encaradas, etc. Não é? Portanto, não, cá eu não acredito, até por causa das pequenas e médias empresas. Pequenas e médias já são grandes, professor. As médias já têm 200 trabalhadores. Pronto, as micros, falam passamos a vida a misturar tudo. Então, muito bem, então que haja essas diferenças todas. Agora, segundo ponto, terceiro ponto é este. Eu acho que realmente a questão que se coloca é, as questões que metem trabalho e a vida das pessoas devem ser feitas no Conselho de Concertação Social, onde devia ser tudo apresentado previamente, e aí pode dizer-se uma coisa. O que é que significou esta greve também? Significa que no Conselho de Concertação Social não há já credibilidade, porque ninguém acredita nisso. Porquê? Por uma razão. Porque ninguém acredita que um governo vá olhar para o Conselho de Concertação de uma forma completamente, digamos, independente. Eu dou um exemplo ao contrário. Toda a gente já ouviu falar, ou se não ouviu falar, passa a ouvir, numa coisa que hoje já não acontece tanto, mas que aconteceu décadas a fio no século XX no Japão. No Japão era frequente os sindicatos declararem uma greve e os trabalhadores irem trabalhar e descontar esse dia no seu salário. E sabe o que acontece? É que isso tem um impacto enorme junto dos empresários. Portanto, se enchiam de dinheiro, porque os trabalhadores declaravam greve, não ganhavam naquele dia e trabalhavam. Mas qual era a cultura empresarial japonesa? É que isso enchia de vergonha ao patrão. E o patrão sentia-se tão envergonhado que cedia mais facilmente às reivindicações. Ora, eu aposto aqui o que quiserem. Que se houvesse cá em Portugal alguma coisa dessas, os nossos empresários ficavam os mais contentes. Portanto, isto quer dizer que a economia também tem que ter alguns valores. E acontece que eu julgo que nestes casos a discussão que se coloca tem a ver com questões culturais. E há aqui uma desconfiança muito grande face ao Conselho de Concertação Social. E é por isso que eu penso que os sindicatos avançaram antecipadamente com uma greve geral,
precisamente por causa disso, porque não acreditam já no funcionamento do sistema. Por fim, uma palavra para o Chega. Acontece que o André Ventura, o líder do Chega, acabou por fazer uma grande censura ao governo. Deve dizer-se, uma grande censura. Mas porquê? Mas atenção, começou no princípio, quando se anunciou a greve geral, ele era contra a greve geral. E depois, juntamente, mudou. Isto é que é verdade. Acontece muito com ele. Ele mudou e passou, e ontem, quem ouviu-se falar ontem, ele disse mesmo que era um governo insensato, um governo e depois, claro, quando Montenegro, 2 dias antes, disse que apontava para salários médios mínimos de 1.600 euros e médios de 3.000, que no futuro pode acontecer, só que não disse é quando. E quando falou nisso 3 dias antes, André Ventura disse que era o cúmulo, que era uma vergonha, chamou-lhe tudo. E claro que o Chega a esse nível é assim. Eu penso que o Chega, como partido que se diz populista e radical, o José Faustin tem toda a razão quando diz que esses partidos, em regra, são muito estatizantes. Muito estatizantes. Todavia... São defensores dos trabalhadores. Não. E são defensores da intervenção estatal. Do estatal, fortemente. Claro. No entanto, se formos às votações da Assembleia da República, verificamos que, por exemplo, no respeito à banca, o Chega vota sempre com a AD. Não vota contra a banca. Portanto, não vota nesse sentido. O Chega, é curioso que, quem for ao diário das sessões da Assembleia da República, há de ver as vezes. Eu já vi quadros com o X de cada partido onde votam. E são mais as vezes que o Chega vota com a AD em certos pontos da economia. Noutros não, é verdade. Vamos falar de economia, precisamente. E depois, finalmente, deixa eu só dizer uma coisa. Eu acho que depois mistura-se aqui uma coisa terrível. Isso sim que eu censuro muito. A estratégia dos partidos, claro que quando se metem nisto, puxam a manta para o seu lado. E claro que puxam-na com argumentos que nunca são exatos. E eu acho que isso é que é o pior. Devo dizer uma coisa, por fim, que o Matias também falou nisso. Houve, no fim, aqueles desacatos da Assembleia da República, mas isso eu penso que toda a gente reconheceu, inclusivamente o Presidente da Confederação Patronal, que nada tinha a ver com a manifestação. Isto são grupos anarquistas, que de facto aparecem no final encapotados, sempre. Eu acho que a da televisão até os focou muito bem. E por acaso, não sei, eu tenho muitas dúvidas sobre isso. Não, grupos anarquistas... Pelo menos de direita não eram. Não, mas são grupos anarquistas? Anarquistas? Não sei se são, não sei. Eu penso que sim, que há grupos anarquistas organizados. Há muitos. Organizados. E alguns deles aparecem sempre nestas manifestações, no fim, e de facto fizeram aquilo. Mas também, eu sou franco, a televisão, houve canais de televisão que se focaram muito e estavam ali, quê? 80, 100 pessoas. Não. É pouco, não. Não. Houve uma altura em que estavam para aí 500 pessoas. Não acredito nisso. Na altura em que eles diziam que já havia pouca gente, então isso é fácil, às contas. Vamos fazer contas. Em frente, vamos incendiar e tal. Sim, vamos fazer contas sobre as A polícia falou num grupo que saiu da manifestação de 150 pessoas. Eu não me interessa isso. Eu vou dar, depois estavam ali à frente. Eu vou dar uma indicação, as pessoas sabem, a polícia sabe perfeitamente e valorizam ou desvalorizam. Eu vi, quando eles diziam que tinha pouca gente, estavam lá à volta de 200 pessoas. Eu vou explicar aos nossos queridos ouvintes como é que se contam as pessoas numa manifestação. Seja ao vivo ou seja na televisão. Isto é um momento didático aqui do nosso programa. É muito simples. Olham, a imagem tem a que estar um bocado fixada no mesmo... Se der uma panorâmica de tudo, se lá tiver um bocadinho, hoje em dia até dá para parar as imagens, parem. E contam 10 ou 20 pessoas e veem o espaço que elas ocupam na imagem, certo? E depois comparam por extrapolação a mesma mancha, tunga, 1, 2, 3, 4, e multiplicam por 10. É como é fácil. É como toda a gente faz. Ao vivo, numa janela lá de cima, até não pode ser ao nível da manifestação, tem que ser uma vista mais alta, vê-se a área, conta-se uma determinada área, vê-se quantas pessoas lá dentro. E depois vai-se contando quantos quadradinhos daqueles ou círculos contam. Portanto, quando havia lá pouca gente na Assembleia, havia entre 150 a 200 pessoas. Eu contei. A polícia falou em 200 pessoas, mas o que é isso? Pronto, não, mas foi no fim. No princípio eu não tive o trabalho de as contar, porque via aquilo tudo cheio, são para aí umas 500 ou mais. Agora, eu não sei se são anarquistas, o que é que eles são. Uma vez são de direita, outra vez são provocadores. Não, eu acho que são... Já se viu uma vez, um indivíduo estava de um lado e passou para o outro. Isso já se viu. E há disso com certeza. Mas eu tenho dúvidas. E da cara que lá vi, não me parece muito certas coisas. São mais radicais. Os anarquistas são radicais. Especialmente da greve. Não, os anarquistas são radicais. Sim, eu sei o que é que são. Sim, eu sei o que é que são. Vamos falar de economia. Nós já vamos adiantados no programa e alguns temas não poderão ser tratados garantidamente. Falamos da economia portuguesa, que num documento, numa notícia da revista The Economist, surge como a economia que teve o melhor desempenho em 2025. Surge como o melhor desempenho das 36 economias mais ricas do mundo.
O ano passado foi a Espanha que ocupou esse lugar, já foi a Irlanda também, Israel também está, neste caso, aqui perto. Mas é um dado importante, não é habitual vermos Portugal num ranking, especialmente sobre economia, a ser referido como uma economia com um bom desempenho. José Faustino. Sim, vamos lá ver. Isto aqui até é mais forte do que as sondagens. As sondagens valem o que valem, mas não sei o quê. Pronto, aqui as coisas valem o que valem. Naturalmente que é para mim, pelo menos eu, como português, fico satisfeito, e acho que qualquer português deve ficar satisfeito de uma coisa destas. Em primeiro lugar, porque estamos entre os 35 ou 36 países mais ricos do mundo, o que é extraordinário, que é uma coisa que muita gente não se apercebe. Depois, a melhor economia. Já sabemos que uma coisa é a macroeconomia, os indicadores contam, etc. Este jornal inglês, o The Economist, o que fez segue parâmetros mais ou menos que andam à volta do emprego, do PIB, da valorização da Bolsa. São 4 ou 5 parâmetros. E o que é certo é que nos deu essa classificação. Mas há aqui que dizer o seguinte: a gente também teve bons valores porque os outros estão a andar devagar, não é? Porque a Finlândia ficou lá em baixo, lá para os últimos. A Finlândia, quer dizer, a gente olha para aquilo, e outros mais, não é? E a gente fica ali, em primeiro Portugal, a segunda a Irlanda, e vimos que há ali qualquer coisa para nos surpreender. Por exemplo, o desemprego, que neste momento é de 5,8%, subiu 2,8%. E o PIB subiu 2,4%, o que é uma chatice. Porque dá 0,4% de baixa da produtividade. Mas eu não venho a produtividade. Então, se dividirmos o PIB por trabalhadores efetivos, né, dá o PIB por trabalhador para calcular a produtividade. Baixou, se um é 2,4, outro é 2,8, baixou a 0,04%. Portanto, isso aí não é bom. Portanto, mesmo essa situação, isto leva-nos a muita coisa, dos imigrantes, etc, etc. Portanto, e a produtividade leva-nos a muita coisa. Mas só chamar a atenção disso. O que é certo é que subiu, o PIB subiu 2,4%. O emprego subiu 2,8%. Portanto, esta diferença já expliquei. A Bolsa valorizou 20%. E por aí adiante. Portanto, há uma série de dados que, comparativamente aos outros países, são de facto melhores. E são esses que contam para o ranking. Eu acho que sim. Acho que qualquer português deve estar satisfeito com isso. Acho que o Governo falou sobre isso, claro, com satisfação, não exagerou nisso. Eu acho que toda a gente se comportou bem. Portanto, os pessimistas do costume têm dito mal, a oposição diz mal, que isso não sei o que, não sei o que mais. Os outros dizem bem, mas está bem. Portanto, mas é preferível estarmos no topo do que não estarmos. Silvério Cunha. Eu acho que o Primeiro-Ministro exagerou quando estávamos no topo do mundo. Isso foi um grande exagero. Isso foi um exagero. Não, eu acho que não, por uma razão. E vou-lhe dizer porquê. Eu sou daqueles que discordam. E vou dizer porquê. Então, eu acredito... Então, não se é a sei, melhor economia dos mais ricos, então... Não sei o que é que o Economist, onde é que o Economist foi buscar, qual é a fonte. Mas há uma coisa que eu sei. Fonte? Qual a fonte do Economist para usar? Eles utilizam vários critérios, várias categorias para elaborar um ranking. É o emprego, é o PIB, digo os principais, é o emprego, é o PIB, é a inflação e é a valorização da Bolsa. Em Portugal valorizou 20%, o país que valorizou 50%. Mas o PIB diz muito e diz pouco ao mesmo tempo. Não, mas é que eu vou dar um exemplo, é que há um relatório mundial que é o PNUD, que contempla sobre o desenvolvimento humano e económico, que contempla todos os anos, faz um relatório, antigamente é publicado em português, essa era a publicação, eu tenho alguns exemplares desse relatório, que examinava os 193 Estados do mundo. E divide os Estados em 3 categorias. Os de elevado desenvolvimento, que é do 1 ao 49, devo dizer que o 1 normalmente é ocupado, digamos, alternativamente entre o Canadá e a Noruega. Depois temos o 50 ao 100, e depois temos o 101 ao 193. Devo dizer, por exemplo, que, já agora por curiosidade infeliz, um dos países considerados mais pobres, que estava sempre no lugar 170 e muitos 180, era Moçambique, por exemplo. Ao contrário de Cabo Verde, que chegou a estar nos primeiros, antes do 100, e depois estava no 100, e chegou a estar no 90 e tal. Portugal, nessa altura, em que eu tenho algumas dessas explicações, estava no lugar 28. E depois desceu, nos últimos anos, desceu para os 30 e tal.
Portanto, eu gostava de saber se os rankings mostram que no tempo houve subida ou descida, porque no PNUD Portugal desceu. Mostram. Pois Não, desceu. O The Economist só faz isto há 5 anos. Pois, mas o PNUD que faz isto desde os anos, sei lá, 80 para aí, acontece é o que eu estou a dizer, Portugal só subiu que os outros desceram. Sim, mas eu encontrei Portugal no lugar 28, que me surpreendeu muito nessa altura, e depois, mais tarde, uns anos depois, encontrei Portugal no lugar 30 e muitos. O que significa, portanto, que também há também problemas. Agora, eu concordo com uma coisa, eu acho que, sinceramente, claro que é sempre de saudar saber que ficamos nos 40 primeiros, por exemplo, suponhamos isto, não é? Já que os elevados de desenvolvimento até no PNUD são 49, eu diria que em 49 é bom ser dos 49, claro, é evidente. Agora, eu acho que, por exemplo, o último durante muitos anos foi a Serra Leoa, por exemplo, o 193 era a Serra Leoa. Bom, acontece que eu julgo que é sempre importante ficarmos bem colocados num ranking qualquer, dado que se aplica a todos, não é? Portanto, em princípio, o critério é o mesmo para todos, portanto, isso significa sempre uma subida ou uma descida de todos e, portanto, proporcional. Portanto, nesse aspecto não tenho nada Eu não sei se é a opor. Todos. Eu acho que foi só referente aos 36 mais ricos. Pois, mas acontece que, seja como for... Se calhar há dados melhores noutros mais pobres. Pronto, agora, seja como for, o que eu acho é que, de facto, o que eu, no entanto, acho é que, infelizmente, agora, há uma coisa que é nova, infelizmente, que é a volatilidade é muito grande. Ou seja, hoje, de facto, pode haver quebras e pode haver subidas, não tanto por representarem substantivamente uma subida ou uma quebra, mas mais porque outros que deixem muito depressa ou sobem muito depressa. E esse é um problema que se põe. Eu já acho, por exemplo, que estes rankings, em geral, até o PNUD mesmo, têm esse problema, é que a prazo nunca é muito fiável por uma razão, porque estamos dependentes de um grau de incerteza muito maior do que acontecia, por exemplo, há 20 anos ou há 30, não é? Em 1999, Portugal ocupava no PNUD, no Índice de Desenvolvimento Humano, que tem outras categorias analisadas, exatamente, só para deixar essa informação, no 28º lugar, agora está no 38º. Mas são coisas diferentes, exatamente. Coisas bastante diferentes. São coisas diferentes. Vamos à Justiça. Carlos Alexandre foi nomeado para liderar a nova Comissão de Combate à Fraude no Serviço Nacional de Saúde, uma decisão que gerou controvérsia, especialmente do ex-primeiro-ministro José Sócrates, José Faustino. Pois, o ponto aqui é este. Eu já estou um bocado cansado daquilo que diz o José Sócrates. Não é contra o José Sócrates. Que, entretanto, tem mais um caso... Sim, o engenheiro José Sócrates é um cidadão que junta aqui qualquer no processo. E tem todo o direito. Vamos lá ver uma coisa. Quando nós ouvimos o senhor Manuel da Silva Tomé, não sabemos quem é, damos credibilidade no cidadão, não ouvimos o que é que ele tem a dizer, as vacas morreram com coisa, o outro não sei o quê. O cidadão, o José Sócrates, é um cidadão como os outros. Portanto, o cidadão José Sócrates não foi condenado a nada, não é nenhum bandido, não é nada disto, nem daquilo. Tem um processo, há uma acusação e foi primeiro-ministro. É isso, portanto eu não... e até vou dizer uma coisa aqui, começo imparcialmente, e volto a repetir porque a gente tem que dizer estas coisas. Pessoalmente nunca gostei do engenheiro Sócrates, nem gosto. Nem da política dele. Mas o que tem coisas positivas como político, como é evidente. Agora, eu nisto dos processos judiciais começo-lhe a dar razão. Porque, e isto vinha aqui o José Sócrates a seguir, não sei se sim, juntamos, falamos sobre isso. Podemos juntar os dois temas neste momento. O advogado, vamos lá ver, o advogado, houve ali um respeito para aquele senhor invisual que foi nomeado pelo tribunal, que ele não aceitou, erradamente, na minha opinião, devia ter falado com ele, devia ter mostrado mais respeito, mas já percebi que José Sócrates, a acusação minha, é arrogante. Na avaliação que eu faço, é um homem arrogante. Porventura vaidoso, isso já não tenho certeza, mas arrogante é. E ficava-lhe melhor, como a arrogância não fica bem a ninguém. Portanto, o engenheiro Sócrates também não fica. Mas não é por isso que ele é bandido, a arrogância ainda não é crime. Devia ter falado com a pessoa. Mas é mostrado aquele indivíduo. Depois aparece este advogado, que é uma coisa engraçada. Quando este homem aparece, o outro desistiu porque é uma manobra dilatória. Aparece um novo, o que é legítimo. Enfim, diga-se o que se disser, o outro deixou de representar, ele tem que arranjar um novo advogado. E então, como é que a comunicação social de Lisboa, que é uma Lisboa muito própria, apresenta um novo advogado? Já foi advogado deste, daquele e daquele outro. Ora,
Parece-me a mim, quando apresenta um advogado de alguém, falando tal, é representado pelo advogado tal, não apresentou o currículo do advogado. Se representou a máfia, se representou... Eu conheço, até pessoalmente, alguns advogados da capital que já defenderam até mafiosos. Mas esse advogado é mafioso? Não, eu acho que não. Cumpre a sua função. Está a cumprir a sua função, foi contratado para isso, aceitou, enfim, por qualquer motivo que nós não conhecemos, nem temos que conhecer, está a cumprir a sua função, como diz e bem. Ora bem, não, mas aquele já defendeu, não sei o quê, ou seja, é um advogado especialista a defender bandidos, é o que se quer dizer. Isto não pode ser, isto não é nada. E agora, depois vem-se a saber mais tarde, portanto, que há ali processos complicados, há coisas que não se conhecem, portanto, o tal advogado que defende bandidos, afinal, veio descobrir problemas, como há sempre problemas. Ou porque é mega processo, ou porque é microprocesso, ou porque é um processo médio. Eu já estou farto disso. Agora, começo a ficar desconfiado e, sinceramente, tirando toda a carga que tem o engenheiro Sócrates, parece-me que ele tem razão. Está a ser perseguido para a justiça. É a percepção que eu tenho. Salvo melhor opinião. Digam-me se eu estiver errado. Ainda mais agora esta, do juiz Carlos Alexandre, o tal super juiz, porque a gente já tem visto vários super juízes. Infelizmente, para o doutor Carlos Alexandre, que eu não lhe desejo mal absolutamente nenhum, não conheço o senhor, não tem nada, ele tem todo o direito de ser aquilo que é, certamente é uma pessoa competente, penso que é alegadamente justiceiro, mas, não sei, posso ser injusto nisso e não quero mal nenhum ao senhor, de forma nenhuma. É juiz, ou era juiz, agora suspendeu, era juiz desembargador, certamente competente, isso não lhe faço-lhe essa justiça, com certeza que sim. Agora, os juízes justiceiros, e por isso é que eu tenho pena, no aspecto daquilo que estou a dizer, do Dr. Carlos Alexandre. Tínhamos aqui em Espanha, o Baltasar Garzón, não é? Era o juiz, também era um super juiz, caía em desgraça. E por vários motivos. Foram justamente os juízes de direita, os ligados ao antigo regime, que o cilindraram completamente e com fundamentação jurídica. Depois tivemos outro super juiz no Brasil que virou ministro do Bolsonaro. Sérgio Moro. Uma coisa qualquer. E agora há um super juiz que condenou o Bolsonaro, que já se fala, não sei o quê. Espero não ver a ministra de Lula da Silva. Eu suspeito que ainda vou ver. Mas é uma suspeita minha. Vale o que vale. E, portanto, toda esta confusão entre o poder e a justiça faz-me confusão. Aliás, chega-me a informação, temos chegado a informação, tenho acompanhado, que o Conselho Superior da Magistratura, acho que é assim que se chama, que anda preocupado, o Supremo Tribunal, muita gente destas coisas do direito, a maioria gente séria, gente correta, não estou a dizer que os outros também não estou a dizer que as pessoas não são sérias, mais rigorosos, põem em muita dúvida chamam-lhe a porta giratória entre a política e a justiça. E andam preocupados com isto. Para espanto meu, o Dr. Carlos Alexandre teve unanimidade no Conselho Superior de Magistratura. Unanimidade. Portanto, uma porta giratória de todo o tamanho. Não digo que o engenheiro Sócrates tenha fundamento para dizer. Mas pode dizer. Cá está, aí está ele a ser premiado, aquilo que eu vinha a dizer, está aqui a demonstração. Portanto, o juiz dele, o advogado dele, no processo apresenta uma data de coisas, uma data de erros processuais e tudo isso, que lá estão. Agora, a justiça só tem que dizer que tem razão ou não tem razão, é assim ou não é assim. Não há aqui mais nem mesmo. Não é o outro que anda sempre para arranjar processos e manobras dilatórias. Ou é ou não é. Nunca se percebeu, eu percebi, se o juiz foi o juiz natural ou não, se foi sorteado ou não foi. Não foi. Foi a informação que me chegou. Portanto, há ali vários erros processuais, não é? Que há o engenheiro que é bandido e é para condenar. Vamos devagar. Resumindo e concluindo, o engenheiro Sócrates pode concluir, e temos que o ouvir, e dar-lhe o benefício da dúvida se isto não se trata de um prémio ao Dr. Carlos Alexandre. Finalmente, na minha modesta opinião, digo o seguinte: nem o governo devia convidar o Dr. Carlos Alexandre para este cargo, até porque é uma redundância. Quer dizer, o Ministério da Saúde, daqui nada, são mais os inspectores do que os médicos, não é? Parece um quartel de bombeiros. Nem o governo devia ter convidado Carlos Alexandre, nem Carlos Alexandre devia ter aceitado.
Mas nem o Conselho Superior de Magistratura devia ter permitido. Silvério Cunha, Pois, eu começo esta nomeação... pelo caso de Carlos Alexandre. O juiz Carlos Alexandre, a questão não é da justiça, é uma questão administrativa, pensando bem. O juiz Carlos Alexandre foi nomeado em termos administrativos pelo Governo para liderar uma comissão de combate à fraude. Ora bem, há corrupção, portanto, no Hospital de Saúde. A meu ver, acho que realmente eu penso que há aqui uma questão que se levanta, que eu não percebo, porque isto é desautorizar todas as estruturas que há no Ministério da Saúde encarregadas de inspeção. Há uma Inspeção-Geral de Saúde, por exemplo, como há uma Inspeção-Geral de Administração Interna, como há uma Inspeção-Geral de Administração do Território. Mas na sua há 3 ou 4 já, não é? Portanto, há todos os ministérios, aliás, em regra, todas as instituições têm inspeções, que têm inspectores. No Ministério da Educação há a Inspeção-Geral de Educação e Ciência, por exemplo, etc., que tem um inspetor-geral. E acontece que depois tem uma equipa de inspectores que podem andar pelo país todo a fazer inspeções. Ora bem, acontece que nomear para uma nova comissão, que não chama inspeção porque já existe uma inspeção, portanto já existe uma inspeção dentro do Ministério da Saúde, para nomear para uma comissão, ora isto, e mais ou menos a composição da comissão é uma composição puramente, digamos assim, burocrática, ou seja, tem um representante da Polícia Judiciária, tem um representante disto, representante daquilo, representante daquele outro, e eu pergunto, mas essa comissão vai afinal entrosar-se em quê? Na Inspeção-Geral de Saúde? Ou seja, as inspeções que existem não bastam? Esta é que é a questão que se coloca. Exatamente. Não funcionam? Isto é passar um atestado de incompetência às inspeções que há? Isto, para mim, eu acho que é um bocado preocupante por isso, porque acho que isto é uma demonstração de desconfiança do Ministério da Saúde, neste caso, em toda a estrutura administrativa. Claro que os administradores hospitalares disseram que viam com bons olhos a vinda do juiz Carlos Alexandre. A questão para mim não é essa. Para mim é uma questão de ordem organizacional. Ou seja, se há inspeções gerais, que aliás têm funcionado em muitos casos, diga-se de passagem, têm funcionado, e se até aplicam, inclusive, processos disciplinares e tudo isso, isso tem acontecido. Eu não diria que é todos os dias, felizmente, mas acontece que é frequente nós vemos isso. Então, esta comissão é para quê? É porque se desconfia que há fraude no Hospital de Saúde, mas uma fraude é também suscetível de ir à Inspeção-Geral. A Inspeção-Geral detecta tudo o que há de ilegal, de ilícito. Portanto, eu julgo que é uma redundância. Se não é, então, se não é uma redundância, que seria um lapso, digamos assim, a evitar, então se não é uma redundância é uma coisa mais grave, porque é uma desconfiança. Portanto, eu penso com toda a franqueza que o Governo está a dizer com isto implicitamente que no Ministério da Saúde e no SNS reina ali uma coisa do barco da velha. Ora bem, não sei. Quanto à questão, portanto, acho mal. Quanto à questão e sim, claro, e comungo da ideia de que hoje o juiz Carlos Alexandre não precisava de aceitar para ser o juiz que tem o prestígio que tem, e, portanto, o Governo também fez mal ao escolher, porque com isso dá indicação de que quer um magistrado com um certo matiz, uma certa digamos, um certo tipo de temperamento, digamos assim, o que também não é o ideal nestes casos. Porque existe uma inspeção, logo uma grande... existe mais serenidade a este nível. Professor, desculpe lá, só estou aqui a ver. Entidade Reguladora da Saúde. Pois. Inspeção-Geral de Saúde. Infarmed, sim. Outra. Depois há a Direção-Geral de Saúde e há o IGAS, Inspeção-Geral de Atividades em Saúde. Exatamente. E agora há mais esta. Mais esta. Bom, quanto ao caso de Sócrates, o caso de Sócrates a questão é esta. De facto, vamos cá ver. Eu também devo dizer que nunca gostei do engenheiro Sócrates como Primeiro-Ministro, porque acho que ele é o protótipo daquele político, devo dizer, até apreciando agora, olhando para trás, não é? 15, 16 anos, 17 anos. Eu acho que ele é o tipo de político modernizador, que faz um bocado isto, atira as pessoas à água e quem nadar que se safe. É um bocado, a atitude dele foi um bocado esta. E, portanto, eu acho que ele é uma pessoa também um bocado aí abstrata, com aquelas... Claro que fez depois aquelas coisas Magalhães, para aqui, para lá. Terá feito coisas boas, não duvido. Há quem diga até que ele foi um grande reformador, também não ponho isso em causa. Mas a verdade é esta, eu não quero saber. O que eu quero saber neste caso é o processo que o acusam. É um processo que dura há mais de 10 anos, é um processo que tem milhares de páginas, e claro que é de supor, o que é que se pressupõe, já aqui dissemos muitas vezes, pressupõe-se que duas coisas. Primeiro, os advogados de defesa de uma pessoa, o que é que fazem? Qual é a função deles? É defendê-la. O que é que quer dizer defendê-la? Há muita gente que no público, muitos ouvintes certamente pensam assim, se eu fosse advogado não defendia um ladrão. Não, a questão não é essa. Toda a pessoa tem direito à defesa. Porque há casos de erros judiciais, portanto a gente tem direito. É um princípio geral e abstrato. O que é que o advogado faz? É proporcionar ao seu constituinte o melhor direito possível. Portanto, o advogado de defesa de José Sócrates não vai dizer assim,
ele está inocente porque eu acho subjetivamente que ele está inocente. Embora eu admita que os advogados, quando defendem alguém, têm que saber a verdade toda e quando acham que uma pessoa está inocente, eles têm que ter a convicção íntima mesmo que está inocente. Até para terem força anímica. Mas se não tiverem essa convicção, vão oferecer ao seu constituinte o melhor direito possível para a sua situação. Naturalmente, portanto, os advogados usam os direitos todos que o José Sócrates tem, como eu tenho, como qualquer pessoa que nos está a ouvir tem, Neste qualquer caso, cidadão porque tem. surgiram provas que não foram Agora, dadas qual é o a problema conhecer. para acabar? O problema para acabar é este, é que num processo destes, que durante sei quantos anos, que o Ministério Público diz que é um processo do Arco da Velha, que aí tem isto, tem aquilo, tem aquilo outro, onde já se fizeram 1001 coisas, onde efetivamente o juiz natural também não foi cumprido, houve já exceções de exceções de exceções. E num processo deste, em que é preciso o máximo cuidado, só faltava agora vir-me dizer que, de facto, há caixas que nunca foram digitalizadas, como penso, e que o arguido, enfim, pelos vistos, teria que dar a conhecer. Só falta dizer isto, porque então, nessa altura, começou a dizer assim, mas então, que lapsos são estes? Quer dizer, o grande problema que se põe aqui é este, é que em coisas importantes não pode haver lapsos. Tem que haver uma equipa de super-heróis. Tem que haver uma equipa do Capitão América, se me permitem a expressão da banda desenhada. Tem que haver um cuidado extremo. Portanto, se a estas horas, 10 anos depois, na página 5.300 do processo, que eu não sei quantas páginas tem, mas sei que são milhares, se acontece agora uma coisa destas, claro que o advogado, o engenheiro José Sócrates, faz muito bem a dizer assim, afinal eu descobri aqui isto, então há aqui um problema, é preciso então fazer isto, porque qualquer pessoa tem direito, digamos, tem os seus direitos. E agora, que me espanta um bocado na máquina da justiça, porque eu devo dizer que por razões temperamentais, por razões de conhecimentos pessoais, por razões, enfim, até de outra ordem, eu devo dizer que sempre confiei muito. Olha, eu em regra confio muito na polícia, nas forças de segurança e confio nos tribunais. É a regra, porque eu acho que em regra funcionam bem. Mas por isso mesmo é que é de exigir que nestes casos haja um cuidado extremo. Nestes casos não basta ter 90% de cuidado. É preciso ter 100% de cuidado. Da Justiça partimos para uma Vamos página... ver o que é que vai dar. Vamos partir para uma outra página, uma página internacional. Os Estados Unidos, precisamente há uma semana, apresentaram um novo documento estratégico de segurança nacional. Washington avisa que a Europa corre o risco de enfrentar uma extinção civilizacional, entre outras questões que aqui levanta José Faustino. É um afastamento claro, estamos a assistir à grande cisão entre a Europa e os Estados Unidos, ou entre os Estados Unidos e a Europa? Não, vamos lá aqui ver uma coisa. O ponto é que hoje ninguém gosta do Trump, não é? O Trump é um imbecil que teve a sorte de ser o presidente da maior potência do mundo, não é? Portanto, claro, não estou a dizer que seja uma pessoa demente mental ou qualquer outra coisa, não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer que é imbecil, é uma pessoa que não tem perfil para ser presidente. Mas outros que lhe antecederam tinham perfil para ser presidente. E isto, do ponto de vista geoestratégico, o professor Silvério Cunha poderá desenvolver isso mais do que eu, começa com Barack Obama a clarificar a posição dos Estados Unidos perante o mundo, e com grande incidência para a Ásia-Pacífico, portanto, a China, tudo aquilo, não é? E a rogar para... Nós falámos aqui nessa altura ainda, felizmente já cá estávamos a fazer programas deste e falámos nisso, tanto eu como o professor Silvério Cunha, lembro-me perfeitamente, e pôr a Europa para um papel secundário. Agora, nunca foi feito com o exagero desta linguagem, com esta análise completamente inqualificável, direi eu, não é? Porque se algumas coisas nós poderemos dizer cá de fora, o simples cidadão, até nós aqui a analisar as coisas, podemos dizer, há alguma razão, de facto, isto é... Mas Donald Trump não é a pessoa indicada, nem a administração americana neste momento, para fazer juízo de valor sobre os comportamentos, seja de quem for ou de qualquer líder mundial. E depois tem outra coisa extraordinária. Para todos os efeitos, ele ainda não pôs lá neste documento, se calhar vontade não lhe falta, mas ainda lá não pôs, que a Europa passa a inimigo. Assim é jeito do 1984, do romance, os amigos de hoje e os inimigos de ontem, quando viram-se, depois reescreve-se a história toda e a gente teve sempre na linha certa. Quer dizer, ele ainda não puseram aquilo tudo na linha certa. Ainda não declararam os europeus como inimigos.
ainda estão. É uma gente pouco recomendada, uma gente incompetente, que estão a degradar-se, está a haver a tal modificação populacional com os imigrantes e tal, aquilo vai-se tudo desgraçar, são os desgraçados. Mas são os nossos aliados. Portanto, faltou dizer que não, a gente agora temos outros aliados. Porque, curiosamente, Trump, lá no documento de estratégia, eu devo aqui confessar que tentei por todos os meios de ler aquilo, eu domino mal o inglês e não consegui aquilo traduzido, de maneira que me tive que satisfazer com as traduções e as coisas que fui vendo na comunicação social. Não li o documento integralmente traduzido em português. De maneira que não há palavras semelhantes às europeias, pelo menos eu não vi, em relação à Rússia e em relação à China. Portanto, ele define muito bem a posição geoestratégica dos Estados Unidos. Mas isto leva-nos a uma outra coisa que é importante. Estes documentos também são importantes para outras coisas, para percebermos tudo o que aqui está. E embora a Europa não possa, neste momento, ao contrário do que muita gente não, algumas pessoas por aí dizem, a Europa não pode, infelizmente, zangar-se com o Trump. É como falaremos mais à frente, o Zelensky não pode rebentar as relações tem que aguentar aquilo tudo com os Estados Unidos. Nem se pode dizer ao Trump aquilo que haveria vontade para dizer, aquilo que nós aqui podemos dizer, mas que um líder europeu não pode dizer. No entanto, este documento diz-nos uma coisa. Diz-nos que ele, nos lados, nos sítios do documento e nessas coisas, ele e a equipa carregaram nas tintas e noutros aliviaram. Ou seja, ele diz coisas dos europeus, os seus aliados, que não diz nem de Putin nem de Xi Jinping. Não diz. Isto leva-nos a uma outra leitura. Do ponto de vista estratégico e até diplomático, não sei, portanto, pessoas especialistas nisto saberão com certeza mais do que eu, com certeza que sabem, leva-nos a raciocinar da seguinte maneira. Eu, se mostrar fraqueza ou subserviência com Trump, estou desgraçado. Eu tenho que o afrontar. Ele só percebe a linguagem da força, já aqui tínhamos chegado a essa conclusão. Mas isto ficou provado agora. Porque Xi Jinping não o trata de forma macia. Ele não trata o Xi Jinping como trata os europeus. E ele não tem um conhecimento profundo nele, nem a inteligência dos Estados Unidos, para fazer um perfil completo do Xi Jinping. Ou se tem, não o tem mais profundo do que tem dos líderes europeus. Como é que chega à conclusão disso? Que aqui ou estão a mentir? Como é que se define um inimigo? Porque eles não dizem claramente, bom, aquele é o nosso inimigo, é ali que temos que meter o nosso ponto. Mas é dirigido por um homem genial, também não elogiam. Também não. Portanto, há ali toda uma série de incongruências e uma série de contradições que importa ser bem estudado, bem analisado. Não armar uma birra, quer dizer, os europeus não devem armar birra nenhuma, ou ficar muito mal, muito pesarado. Aquilo é um homem que não tem perfil, de facto, para ser presidente do que é um imbecile. Mas agora tem que ser tratado como tal porque é ele que lá está. Portanto, friamente, com muita cautela. É verdade que os nossos líderes também não são o que já noutros tempos houve, mas que diabo, quer dizer, também não são aquilo que ali se pinta, nem a Europa está aí há 20 anos para desaparecer. Portanto, agora, Cunha, é bom para aclarar as coisas todas. Dessas reações da Europa, o que surgiu foi precisamente uma referência de que os Estados Unidos eram o grande aliado da Europa. Eu começo por lhe chamar a atenção para duas notícias. Uma é que há 30 anos que os democratas não dominavam, não eram o Presidente da Câmara, não tinham a Câmara de Miami, na Florida, que era sistematicamente republicano, e é um Estado republicano. E acontece que há 2 dias ou 3 quem ganhou foi o Partido Democrata as eleições lá. Que significa que o eleitorado americano não anda contente com Trump, até porque aquilo é um feudo tradicional dos republicanos. Ponto 1. Outro ponto interessante foi que no estado do Indiana, que é um estado do Midwest e é um estado republicano, o Senado Estadual rejeitou categoricamente as pretensões do gerrymandering que os republicanos queriam fazer, que é aquele reajustamento eleitoral
que faz com que a contagem dos votos seja diferente e que a lei americana, por razões doidas, que permitem uma expressão, permite que um partido dominante num Estado possa fazer para as eleições seguintes. É como ajustar, digamos assim, as freguesias e os condados de maneira tal que a contagem dos votos nunca concentre votos no adversário. Isso tem um nome, que é o gerrymandering, e acontece que os democratas também fazem. Mas os republicanos... Isso parece que é costume. Pois, mas é um mau costume, porque altera a verdade eleitoral, não é? Portanto, misturas é como eu misturar, sei lá, duas freguesias diferentes, numa ganha o adversário por 1%, na outra ganho eu por 7%, eu misturo as duas e assim eu ganho na média. Bom, e isso é permitido fazer, então há recortes sistemáticos de um lado e do outro. E o Partido Republicano tem tentado fazer recortes destes incríveis, até fixar, por exemplo, o número de os sítios onde se vota, coisas que são inadmissíveis e antidemocráticas em bom rigor. Em democracia o que há é facilitar o voto a toda a gente, o mais possível, etc, etc, etc. Não é restringir. Ora bem, acontece que o Estado do Indiana, o Senado Estadual, rejeitou as tentativas do gerrymandering, sendo republicano. Essa é uma. A outra coisa curiosa é que, aliás, quem pôs isto claro em grande nas redes sociais foi o governador da Califórnia, que é democrata, e que, neste momento, aliás, o Partido Democrata está a fazer isto nos Estados Democratas. Sempre que os republicanos mexem no gerrymandering de um Estado republicano, os democratas mexem no gerrymandering de um Estado semelhante em tamanho e em número de congressistas, respondendo da mesma maneira. A Califórnia já fez isso porque o Texas fez. E a Califórnia, o Texas republicano fez e a Califórnia democrata também já fez. E agora há um despique que é o cúmulo do cúmulo. Para quê? Para que na Câmara dos Representantes se mantenha o equilíbrio ou cada um possa ganhar o mais possível. A meu ver é tudo antidemocrático, é tudo sem pés nem cabeça. Dito isto, eu queria dizer o seguinte. Primeiro, com Obama ainda havia o princípio que era... Obama dizia que havia um mundo que era o mundo do Indo-Pacífico. Indo-Pacífico. O Índico e o Pacífico. Trump muda e é o Ásia-Pacífico. Ou seja, o Índico já não conta. Não conta, por exemplo, o Sudeste Asiático, não conta a Índia, não conta a África Oriental. Passa a contar apenas a China, basicamente. O Japão, Coreia e Filipinas, vá. E uma parte que é embaixo na Indonésia, assim, no máximo. Bom, e portanto, acontece que isso é curioso, porque Trump também mudou e estreitou mais a questão ainda. O que levanta um problema grave e sério, porque vai levantar o problema de Taiwan mais tarde ou mais cedo, e até já levou o Japão a dizer que interviria militarmente, no caso de Taiwan ser ocupado militarmente, o que irritou imenso os chineses, e nunca houve tanta tensão entre o Japão e a China como agora, e houve até um diplomata chinês, já que disse a semana passada, que achou que a primeira-ministra japonesa devia ser decapitada. Quando isto chega a este extremo de linguagem diplomática, eu calculo que seja nos corredores. Há uma coisa, no entanto, a respeito do documento que se deve dizer. Para já há uma coisa curiosa, eu agora não vou entrar aqui em lucubrações académicas, mas uma coisa é civilização, outra coisa é cultura. Quando se fala em extinção civilizacional, eu acho que a equipa Trump quer falar em extinção cultural, que é uma coisa diferente, sei lá. A cultura o que é? A cultura, digamos assim, em termos assim sintéticos. A cultura é, sei lá, a nossa moral social, a cultura é a nossa identidade, se por exemplo, se a religião for importante, é a nossa religião, são as nossas afinidades, os nossos costumes, aquilo que nos dá identidade. Outra coisa é a civilização. A civilização são as estruturas abstratas. O direito à civilização, por exemplo. Uma civilização industrial. Ora bem, extensão civilizacional não é assim, porque podia acontecer nós termos Estados de Direito e altamente industrializados muçulmanos. Portanto, Trump está enganado. O que ele está a dizer é a cultura. A cultura europeia que estará em perigo. Shakespeare está em perigo. Digamos assim, porque se a cultura mudar completamente, já não se vai ler Shakespeare, porque será uma outra cultura a querer ler. Exatamente, o cristianismo, etc. Bom, eu acho que aqui é um engano de conceitos também que não fica nada bem à administração de Trump, sinceramente. Agora, há uma coisa que é clara para mim. Eu estive a ler melhor, devo dizer que não li tudo, mas há uma coisa. Neste documento, sistematicamente, Trump não quer falar de aliados importantes europeus. Eu já aqui disse a semana passada que Trump, penso eu, não falei disso. Mas é engraçado, agora, é contra a União Europeia. É contra a União Europeia e, por exemplo, exclui sistematicamente a França. O que não é casual, porque a França é a única potência da União Europeia nuclear. Isto não é casual. Eu até pode ser psicológico, pode ser até do inconsciente. Mas excluíram, a França não aparece o nome da França. Ora, quando se fala num documento estratégico, a potência nuclear da União Europeia é a França. Tinha que ser falada. Tinha que aparecer. Bom, segunda questão. A França, a Inglaterra e a Alemanha têm que aparecer. Tem que aparecer. Ora bem, esta é uma das questões. A outra questão é esta. Eu, sinceramente, depois de ler isto, acho que Trump é nosso inimigo. Falando francamente, agora não está em questão até agora ser a favor de Trump, contra Trump. É uma questão até de realismo político. Trump, de facto, tem uma outra visão da Europa.
e acha que a União Europeia como tal tem que desaparecer. Portanto, Trump quer atomizar a Europa, porque assim governa melhor. 27 Estados é um problema, porque é bom dizer que a União Europeia junta, tem quase 500 milhões de habitantes. Os Estados Unidos têm 315 ou 320, por aí. Acontece que a União Europeia junta, apesar de tudo, tem mais de 3 milhões de quilómetros quadrados. Não é tão grande como os Estados Unidos, mas é um território grande. A União Europeia, se tivesse um exército europeu, impunha condições. Até porque mais tarde ou mais cedo o Reino Unido vai outra vez ligar à União Europeia. A União Europeia, portanto, e até se a União Europeia tivesse jeito, que devia ter tido e devia ter previsto, tinha incluído a Turquia na União Europeia e ficava com um dos exércitos mais poderosos do mundo dentro da União Europeia. Bom, e nessa altura o Erdogan nunca teria ganhado as eleições, que ele ganhar as eleições foi resultado da desilusão das elites turcas, do povo turco, de não entrar para a União Europeia, porque a União Europeia andou sistematicamente a adiar a entrada, exigindo à Turquia 1001 coisas que não exigiu, por exemplo, à Roménia e à Bulgária. Portanto, houve um erro, tudo por causa da religião, uma vez mais a questão da religião, quando isso não devia ser assim. A Turquia devia ter entrado para a União Europeia há muito mais tempo. Claro que isso tinha custos também, mas acontece que era para nós muito mais fácil uma situação destas agora. Porque a Turquia, dentro da União Europeia, no exército europeu, mete medo, porque a Turquia tem um dos mais poderosos exércitos do mundo. Não só em tamanho, mas também em equipamento. Não, devia ser pior que a Hungria. O quê? Para a Europa não devia ser pior que a Hungria. Sim, não devia ser pior que a Hungria. Portanto, em suma e concluindo, eu acho que este documento, independentemente agora de nós sermos até acharmos Trump uma maravilha, ou Putin uma maravilha, ou sem o diabos, a verdade é esta. Ele olha para a União Europeia como sendo um claro adversário, um inimigo. O tom é esse. E nós sabemos que J.D. Vance, por exemplo, o seu vice-presidente, é claramente, e dito, ele diz mesmo, que é inimigo da União Europeia, da Europa. Ele pertence àquela categoria dos americanos que sempre existiu e que se calcula no século XX serem cerca de 25% do eleitorado americano, que sempre achou que nada tinha a ver com os europeus. E eu lembrava aqui uma coisa que eu acho interessante. E deixe-me só terminar com isto, porque há filmes, documentários que têm isto. Eu devo dizer que até tenho um DVD com um documentário desses. Quando o Franklin Roosevelt, que ganhou com maiorias absolutas as eleições, estava a fazer tudo, apesar de tudo, para manter a neutralidade dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. E antes de entrar na guerra, acontece que houve muitos inquéritos à opinião pública americana. E havia um homem, que foi um grande aviador, o Charles Lindbergh, que liderava a oposição dos Estados Unidos à entrada na guerra a favor dos aliados. Era um germanófilo, adepto da Alemanha. E acontece que, nesse documentário que eu vi, e que tenho, inclusivamente, e aliás, eu lembro até às pessoas que queiram ver, o José Faustino é capaz de se lembrar, lembra-se de que o público publicou cerca de 10 DVDs com 6 horas cada um, há muitos anos. Acontece que eu tenho esses DVDs. E um dos DVDs tem isso, como é que o Franklin Roosevelt entrou na Segunda Guerra Mundial e o que é que ele fez para entrar. E acontece que mostram lá, documentários onde entrevistam uma mulher branca com um filho de 2 anos ao colo. E ela diz o cúmulo dos europeus. Diz assim, não temos que entrar em guerra nenhuma, o que está a acontecer lá, aquela catástrofe, não nos diz respeito, isto é, podem morrer milhões de pessoas lá, que nós não queremos saber. Sempre houve uma grande parte do eleitorado americano que pensa assim, o que é muito interessante por uma razão, porque eles partiram da Europa em 1630 com Mayflower, ou seja, 300 anos depois, aquela população tipicamente de cultura europeia não se sentia já europeia. Isto foi há 100 anos. Foi em 1937, há 90 anos, vá. Isto foi há 90 anos, grosso modo. Mais ano, menos ano. Portanto, há 90 anos já havia uma percentagem muito grande de pessoas que estava contra isso. E agora o que Trump veio fazer foi pegar, que é gente amaga, claro, que é daquele setor isolacionista americano, que efetivamente acha que não tem nada a ver connosco e acha que, curiosamente, portanto, nós até estamos a prejudicá-los. Porquê? Porque, no fundo, não deixamos os Estados Unidos tratar a Europa como tratam já as Américas, que é o seu quintal e o seu pátio de recreio. A Rússia quer ter o seu quintal, a China quer ter o seu quintal, e os Estados Unidos, desde 1823, com a Declaração Monroe, que tinha, aliás, um outro intuito, que era até anticolonial, passou a ter o seu quintal. E já tem as Américas com o seu quintal. É isto que eu já dissemos 40 milhões de vezes. Regressávamos ao século XIX, e acontece que, para isso, ele tem que... Monroe, na Declaração Monroe, dizia que não autorizava os Estados europeus a voltar às antigas colónias. Portugal ao Brasil, a Espanha às colónias todas e tal, os ingleses também, exceto as colónias que estavam e que não queriam, que não se tinham revoltado, entre as quais o Canadá. O Canadá não se tornou independente porque os colónios canadianos queriam ser britânicos.
E o regime britânico deixou. Agora, isto para dizer o quê? Para dizer que... E ficou Cuba só nas mãos dos espanhóis, até 1898. E, portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que esta pulsão de há 150 anos voltou. E, portanto, nós somos adversários agora mesmo, se não mesmo inimigos. E porquê? Adversários somos sempre, neste caso. E inimigos por uma razão, por causa da Ucrânia. Sobre esse assunto, há um livro de ficção política chamado Conspiração contra a América, do escritor Philip Roth. Quem tiver curiosidade de procurar, trata precisamente de uma história alternativa em que, em vez de Roosevelt ganhar as eleições, ganhou precisamente Charles de Lindbergh, e o que a partir daí acontecia na Segunda Guerra Mundial, e especialmente ao povo judeu, porque é aí que se centra a história deste livro. Nós já chegámos aos 59 minutos do nosso programa, mas queria muito brevemente nos dissessem apenas como é que está neste momento, como é que estão neste momento, muito rapidamente, as negociações na Ucrânia e a guerra na Ucrânia, José Faustino. Hoje Zelensky apareceu numa das cidades ocupadas pela Rússia, que a Rússia disse que tinha ocupado, apareceu lá a fazer uns vídeos, Kupiansk, e entretanto também há a possibilidade de eleições, ou não, ou fala-se de eleições, as condições que aí acontecem, e as negociações onde estão. Será que estão em algum sítio? Muito rapidamente. Isto aqui, mesmo pois muito rapidamente, para não deixarmos fugir do tema, naturalmente. As cidades são restos de cidade. Portanto, eles andam ali a ver uma questão de acertar a linha, mais uma coisa para ali. Não há dúvida nenhuma que, embora metro a metro, quilómetro a quilómetro, devagar a Rússia está a avançar. Isso é verdade. Agora, a guerra não está perdida totalmente para a Ucrânia. A Ucrânia não pode tomar uma posição, nem os aliados europeus, de capitulação perante a Rússia e perante Putin. Agora, há aqui várias exigências em que, para essa das eleições, e para ser rápido, em que Zelensky, na minha opinião, que de facto continua a demonstrar que é um homem com uma capacidade extraordinária, um grande estadista, ele viu e tirou partido disso. E então responde assim, deve estar nesse tal... Há um documento inicial dos Estados Unidos, que vem lá ou não da Rússia, não se percebe bem que documento é, foi negociado com os americanos com a Rússia, foi negociado os americanos com a Ucrânia, e Zelensky, a Ucrânia, com os europeus, apresentam um documento alternativo, e diz, só para se perceber a curiosidade disto, Zelensky propõe o seguinte: bom, eu estou disposto, e a Ucrânia está disposta a ir para eleições, desde que os senhores, os europeus e os russos, e os americanos, nos garantam segurança na Ucrânia para fazer as eleições. Para as pessoas votarem, não é? Ou seja, uma atitude em que a Ucrânia e Zelensky estavam entalado, ele reverte a posição e entala aos outros. Bom, metam cá as tropas europeias e americanas, que é aquilo que ele pretende e que é vantajoso para a Ucrânia, e então nós fazemos eleições. Portanto, e estamos nisto. Portanto, é esse tal jogo de sombras, essa tal negociação que anda. Agora, Trump, o professor disse muito bem, eu não carrego tanto, inimigo não sei. Quer dizer, no fundo é, mas estrategicamente é melhor considerá-lo como adversário. Adversário seguramente sim, não é? Ele é adversário da Europa, é inimigo da Ucrânia e muito especial de Zelensky, que é um ódiozinho que ele tem de estimação, e é um aliado e um grande amigo, e, acrescento eu, sempre aqui tenho dito isto, e até prova em contradigo, subalterno Putin. Pois eu só quero dizer o seguinte, 2 pontos muito breves. Um deles é o seguinte: é bom lembrar que entre os historiadores há 2 interpretações inversas. Uma diz que a Rússia sempre teve medo da Europa e por isso não quer os europeus e as suas alianças, como a NATO, próximos da Rússia. E aí são os europeus que avançaram demasiado, quando tinham dado garantias de não iam avançar. Outros dizem que é ao contrário. A questão é esta. A verdade, no entanto, é que as 2 coisas podem ser complementares. Ou seja, toda a gente já percebeu uma coisa. Putin tem uma visão imperial da Rússia. E é uma visão, o Império Russo sempre teve essa visão, e ao longo do século XIX expandiu-se, especialmente na Ásia Central, etc. Portanto, há uma ideia imperial da Rússia, e Putin quer, naturalmente, como aliás já aconteceu com a União Soviética, quer ter o controle de uma parte da Europa para ter até aquelas zonas tampão. Isto é o ponto 1. O ponto 2 é este, é que a Ucrânia, para Putin, faz parte da Rússia, intrinsecamente parte da Rússia. Este é um problema realmente grave. Note-se uma coisa, claro que o Putin tem na mão argumentos a favor dele, no sentido de apontar os defeitos ao adversário para poder cometer os mesmos erros. Por exemplo, o Kosovo, a independência do Kosovo, que a Espanha ainda não reconheceu e bem, foi um erro.
Foi um erro. O Kosovo não tem viabilidade nenhuma, tem 10 mil km², ou se tanto, e é o nosso core, é o core, seria a mesma coisa que ocuparem agora Guimarães e Braga e dizerem que aquilo era um Estado independente. Guimarães, onde foi a fundação da nacionalidade. O Kosovo foi lá que os sérvios têm a sua nacionalidade afundada, mas é o que marcou foi os sérvios. Os sérvios foram obrigados a reconhecer esse território como independente por pressão da União Europeia, e foi a Guerra do Kosovo de 99, que foi uma tragédia e um erro estratégico do Ocidente, a meu ver. Porque a Sérvia também foi sacrificada, etc. E o que acontece isto é que há que captar, portanto, o Putin, portanto, tem uma visão desse tipo. Tem uma visão que a Ucrânia, para ele, faz parte intrínseca da Santa Mãe Rússia. Portanto, nós estamos com essa perspectiva em cima. Claro que o mundo mudou. Portanto, a questão é esta. O que é que se pedia a Putin? Era que ele também mudasse e até viesse com outras novidades. A Rússia podia fazer outras exigências. Até podia dizer assim, sim senhor, a Ucrânia é de respeitar, mas ouçam lá, vocês têm umas bases militares aí. Eu vou dar um exemplo concreto, Matias, peço-lhe só um minuto, para dar um exemplo que historicamente pouca gente conhece, que é a crise dos mísseis em Cuba. Com a crise dos mísseis em Cuba em 62, sabem que aconteceu uma coisa muito curiosa. Na verdade, quem ganhou a crise foi a União Soviética, não foi Kennedy. Kennedy fez aquele cerco à volta de Cuba e ameaçou 30 por uma linha, porque os soviéticos queriam lá instalar, e é verdade, uma base de mísseis que atingiam os Estados Unidos. São 150 km de Miami, portanto é bom lembrar isso. E o governo americano tirou fotografias de alta resolução e provou isso. E a União Soviética sabia disso. E por isso fez aquela coisa à volta e disse, não entram aqui. E se entram aqui é um ato de guerra. E a Marinha norte-americana fez ali um cordão à volta de Cuba e não deixava passar. E os navios soviéticos foram até um certo momento e de repente fizeram meia volta e voltaram. E toda a gente, foram 13 dias. E toda a gente respirou de alívio. Mas sabem uma coisa? 6 meses depois, os americanos retiraram e desmantelaram uma base que tinham no norte da Turquia, que estava muito próxima à fronteira com a Rússia e cujos mísseis podiam atingir Moscovo. E o que a Rússia, por debaixo da mesa, negociou com Kennedy, e Kennedy aceitou, foi, muito bem, a União Soviética até foi muito modesta. Falou, ok, louros para o Kennedy. A crise dos mísseis em Cuba está resolvida a favor dos Estados Unidos. Em contrapartida, vocês retiram aquela basezinha. E quando os Estados Unidos retiraram aquela base. Foi meses depois, mas retiraram. Portanto, estava 1-0 a favor dos Estados Unidos. E a Rússia, com isso, empatou. 1-1. Não ganhou, mas empatou. Ora bem, e estas negociações podem ser feitas com Putin. Poderia dizer assim, sim senhor, nós temos da Ucrânia, mas em contrapartida queremos uma coisa. Epá, base da NATO na Lituânia não queremos e tal, há coisa aqui que não pode ser. E podia-se negociar nessa base. O que de estranho há na Rússia, no caso da Rússia, é que a Rússia infringiu o direito internacional e acha que isso é normal. E mais, a questão para acabar mesmo, as eleições é uma coisa curiosa, porque como é que querem que haja eleições se aquelas regiões estão ocupadas pelo exército russo? Não pode haver eleições. Então havia eleições só na parte da Ucrânia que não está ocupada pelo exército russo? Então não são eleições a sério. Agora, há uma coisa que eu prevejo. Zelensky vai sair, vai cair. Vai cair bem ou a mal, vai cair, porque os aliados também vão fazê-lo cair. E já anda a circular o discurso de que um bom dirigente de guerra não é um bom dirigente de paz. Uma coisa que não sei onde eu fui buscar ao Churchill, que sim, ganhou... Mas a seguir ganhou outra vez. O contexto é diferente. Mas acontece, andam a dizer isso. E já andam a dizer isso. E Zelensky vai cair. Porque quer Trump, quer Putin, não podem com ele. Porque Zelensky saiu uma carta fora do baralho. É verdade. E digo uma coisa, eu estou muito admirado. Porque Zelensky, que subiu ao poder contra a corrupção e que era um menino, era mesmo a fotografia mostra que era um menino, e envelheceu bastante. Que era um cómico, afinal de contas fez um homem de guerra. Eu saio dali, eu até vou dizer outra coisa, eu acho que Zelensky vai cair e espero que caia vivo e naturalmente vai ter que se exilar, porque não vai poder continuar na Ucrânia. Isto é a minha previsão. Porque, queremos ou não, a verdade é esta. Que sem o apoio norte-americano... E Trump deu outra coisa. Ontem disse que dava até ao Natal. Era um excelente futuro comissário para a Europa de Defesa. Pois. Agora, acontece que, seja como for, Trump já deu só até o Natal para resolver a questão. Porque Trump, ao mesmo tempo, está ansioso por resolver a questão de qualquer maneira. Trump tem uma forma agora de resolver as questões que é esta. É que Trump é assim. Trump resolve a questão se terraplanar tudo e ficar tudo raso. Está tudo resolvido. Claro que isto não é resolvido, isto é outra coisa, não é? E é assim que chegamos ao final desta revista da semana de 12 de dezembro. Por aqui falámos da justiça até à guerra na Ucrânia. O programa está sempre disponível em dnfm.com, também no canal do YouTube, no YouTube Music para a versão podcast. Boa tarde, bom fim de semana.